A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Que bênção de Deus. Deus seja louvado e engrandecido por mais essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui com os irmãos para mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 6, que tem por título O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Uma lição muito bonita, irmãos, e de grandes aprendizados aí para a nossa vida de fé, não é? E também a nossa vida de serviço a Deus. Meus amados, o texto bíblico para essa lição se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 2, dos versículos 1 ao 15, que diz assim: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse a Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu, e tomando suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. E vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Meus queridos e amados irmãos, que leitura maravilhosa, não é, irmãos? Que leitura maravilhosa que nós acabamos de fazer dessa bonita lição. Nessa lição, eu quero mostrar aos irmãos aqui quem foi o profeta Eliseu. Também, irmãos, eu quero mostrar aos irmãos como se deu a chamada para suceder o profeta Elias.
e também analisar, juntamente com os irmãos, a formação e a capacitação do profeta Eliseu para o exercício profético, além de constatar as características que fizeram o profeta Eliseu ser reconhecido como um homem de Deus. E, por fim, irmãos, elencar quais as lições que nós podemos extrair do chamado de Eliseu. Então, perceba que é uma lição muito rica, uma lição que deve ser muito bem explorada e muito bem trabalhada por todos nós. Então, para começar, quem foi o profeta Eliseu? Primeiro, o seu nome, né? Eliseu, do hebraico Elisha, significa Deus é a salvação, tá certo? Do grego, Elisaios, né? Que está lá em Lucas 4, 27. Eliseu era filho de Safate, né? De Abel Meloá, no Vale de Jordão. E o seu ministério profético cobriu toda a última metade do século 9 antes de Cristo, atravessando os reinados do rei Jorão, Jeú, Jeoacás e Joás, né, do reino do norte. Também sobre Eliseu, a sua influência, digamos, se estendia-se desde uma viúva endividada até um homem rico e proeminente, e mesmo até dentro do próprio palácio de Israel. Segunda coisa sobre o profeta Eliseu é sobre a chamada, né? A palavra chamar, né, no hebraico é karan, que significa chamar alguém, convidar ou convocar. Então, o Senhor, o que nós sabemos, irmãos, do dia a dia, inclusive com respaldo bíblico, é que o Senhor chama quem Ele quer. Inclusive, o Senhor chama também pessoas simples. O profeta Eliseu, por exemplo, ele trabalhava arando terra, não é? Então, a escolha do profeta Eliseu foi uma expressão da soberania do Senhor. E ele a fez, não é? Essa expressão de sabedoria, ele fez através do ministério do profeta Elias. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela registra que, ao aproximar-se do profeta Eliseu, o profeta Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e versículo 19, a parte B. Então, acreditava-se que o poder espiritual era transferido ao profeta por meio do seu manto, não é? Então, naturalmente, a gente, né, irmãos, pensa que isso era um ato meramente simbólico, é a primeira coisa que vem na nossa mente. Inclusive, se nos der a oportunidade para pregar, nós vamos dizer isso. Agora, acreditem que nos tempos antigos, as mantas dos profetas, elas eram consideradas seriamente, irmãos, como objeto de poder. Então, na verdade, aquele ato do profeta Elias de lançar sua capa sobre o profeta Eliseu, na verdade, aquilo ali era uma transferência, digamos assim, clara de poder, não é? Uma vez que o manto do profeta, ele era considerado assim, um objeto de poder. Terceira coisa que eu posso destacar sobre o profeta Eliseu para os irmãos é sobre o pedido do profeta Eliseu, né? Segundo Reis 2:9, que eu li com os irmãos na leitura bíblica, diz assim, o profeta Eliseu, peço-te que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. Perceba, irmãos, que esse espírito aqui não é o Espírito Santo, porque aqui a gente não tem o espírito com E maiúsculo. Aqui esse espírito é o espírito do profeta Elias. O profeta Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito do profeta Elias sobre ele, né? Então, baseado nisso, alguém já pode pensar, meu Deus, eu pensei diferente disso a minha vida inteira. Sim,
Porque esse versículo, digamos que ele tem sido mal interpretado, né, como um pedido para receber o Espírito Santo que estava na vida de Elias. E os maiores milagres que ele realizou foram considerados como indicação dessa dissertiva. No entanto, irmãos, o que a gente compreende, baseado lá no livro do Deuteronômio, capítulo 21, dos versículos 15 ao 17, onde a mesma expressão porção dobrada é aplicada àquilo que o primogênito recebia da herança do seu pai. Então, baseado nisso, a gente deduz facilmente que o profeta Eliseu se considerava o primogênito de Elias. Então, o filho do profeta, não é? Porque havia sido chamado para sucedê-lo como líder. Então, na verdade, o que o profeta Eliseu pede ao profeta Elias é uma porção dobrada do seu espírito, da sua capacidade de dissertar, né? Aliás, de profetizar, me perdoe. Sobre a formação e a capacitação, né, irmãos, do profeta Eliseu para profeta. Então, não resta dúvidas, tá certo? De que o profeta Elias exerceu um ministério extraordinário no Reino do Norte. Por quê? Porque o profeta Elias foi responsável por ajudar o povo de Deus a manter a sua identidade espiritual. Tudo isso ele teve por consequência, né, fazer com que Israel pudesse testemunhar que só o Senhor é Deus. Inclusive, há 2 lições atrás, eu participei na hora da ministração da lição, na minha igreja, e eu fiz essa ressalva. O objetivo do profeta Elias, quando combateu os profetas de Baal, de Aserá, na verdade, era fazer com que o povo reconhecesse que só o Senhor é Deus, né? Então, assim como todos os homens levantados por Deus, o ministério do profeta Elias estava chegando ao final, irmãos, e por isso ele necessitava de um substituto. Para isso, irmãos, o profeta Elias não agiu por conta própria. Ele só o fez quando e como a voz divina lhe orientou a fazer, quando lhe disse assim, ó, 1 Reis 19:16. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Então, mediante essa ordenança divina, Elias, o profeta de Deus, prontamente se dispôs a cumprir o que Deus lhe mandou fazer. Então, esse texto, irmãos, ele nos mostra pelo menos 2 aspectos da vocação divina, Primeiro deles é a formação. Primeiro, irmãos, é que, contrariando o que muita gente pensa, e eu vou destacar os mais novos dos dias de hoje, né? É que, apesar de ter uma chamada de Deus, o profeta Eliseu ainda não estava pronto. Eu digo os mais novos de hoje em dia, porque hoje em dia parece prevalecer aquele sentimento de autossuficiência, de que eu sou o máximo, não é? E isso não é verdade. O profeta Eliseu precisava ser formado pelo profeta Elias. Então, como nós podemos ver, o profeta Eliseu não demorou para entender isso, né? Pois ao receber o chamado, ele prontificou-se, irmãos, a seguir e servir o homem de Deus. Está lá 1 Reis 19 e versículo 21. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia, né? Eliseu se tornou um servo e aprendiz do profeta Elias, né? Ele tinha dito bem, ele tinha servido bem a sua família. Agora ele seria fiel e útil ao profeta. Daquele momento em diante, o profeta Eliseu passou a andar junto do profeta Elias, acompanhando passo a passo na maneira, né, sua maneira de proceder, e servindo o profeta Elias
naquilo que era necessário, de uma maneira que, quando alguém se referiu ao profeta Eliseu, disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias, né? Fazendo menção ali ao serviço, ao seguir e ao servir, não é? Como destaque ali, uma marca evidente na vida do profeta Eliseu. Queridos, o segundo aspecto, além da formação, é a capacitação. O que a gente deduz? Ao andar junto do profeta Elias, o profeta Eliseu percebeu que, além da chamada que havia recebido e da formação que estava recebendo do profeta, era necessário alguma coisa mais. Eu vou dizer que algo mais era isso, a capacitação. Então, por esse motivo, antes de ser tomado num redemoinho aos céus, o profeta Elias perguntou o que ele queria que lhe fosse dado. E o profeta Eliseu respondeu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Né? Então, você observa que Eliseu percebeu que, além de ser chamado, ele e que havia recebido a formação, né? Ele precisava também da capacitação. O profeta Elias, então, disse a Eliseu que isto fora um pedido difícil. No entanto, era um pedido que seria concedido se ele o visse subir ao céu, o que aconteceu em seguida, segundo Reis, capítulo 2, dos versículos 10 ao 12. Nesse momento, o profeta Eliseu, ao pegar a capa do profeta Elias, ele conferiu se a capacidade divina de fato estava sobre ele, né? Então, deu com a capa no Rio Jordão, que abriu, né, o Rio Jordão ao meio imediatamente. Então, não foi necessário o profeta Eliseu dizer que estava capacitado. Isso é bem interessante. Os filhos dos profetas reconheceram isso, né, irmão? Isso aqui é muito importante. Está lá, 2 Reis, capítulo 2, versículo 15, a parte A do versículo diz: vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Não é? Vendo que, ali, numa demonstração clara de que o profeta Eliseu agora estava capacitado. Né? Isso aqui é interessante, irmãos, que é a questão da capacidade, né? A capacidade de fazer algo. Além da formação, nós precisamos receber a capacitação. Sabia que, às vezes, eu fico até triste com algumas pessoas mais jovens que eu vejo, por exemplo, no momento de uma ordenação ministerial, as pessoas dizerem: eu estou aqui porque eu fui enviado pelo meu pastor. Eu estou aqui porque ele me obrigou a estar aqui. Eu não queria estar aqui, fazendo pouco caso. Assim, geralmente as pessoas que fazem pouco caso, elas, duas questões, ou só levam em consideração a formação, não é? Acha que, por ser uma pessoa formada, muitas vezes já está apto, ou então já se acha capacitado por si próprio, quando, na verdade, a gente precisa receber a capacidade. Por exemplo, no caso do profeta Elias para o profeta Eliseu, teve a questão da capa, mas nos nossos dias hoje, tem a questão da imposição de mãos, né, irmãos? A transferência de autoridade, a capacitação que é transferida naquele momento, quando nós recebemos autoridade espiritual proveniente de um homem de Deus. Então, no terceiro ponto, vamos falar sobre o profeta Eliseu como um homem de Deus. Então, o profeta Eliseu, ele era conhecido pelo povo de todas as camadas como homem de Deus. Não é? Segundo Reis 4:9 diz: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. E existem outros textos mais, abundantes textos na Bíblia Sagrada que confirmam estes fatos.
Agora, queridos, cabe a gente analisar algumas características que conduziram o profeta Eliseu a esse reconhecimento. Primeira característica é que o profeta Eliseu tinha uma vida de santidade. Você observa, houve a afirmação, é um santo homem de Deus. O que a gente aprende aqui? Com essa declaração, irmãos, fica muito claro, muito evidente a todos nós que o profeta Eliseu era um homem reconhecidamente santo de uma sociedade, diante de uma sociedade pecadora. Ele era diferenciado, não é? No sentido, irmãos, de viver uma vida santa e justa. E essa vida santa e justa não era em conformidade com suas próprias convicções, como se prega e se reivindica hoje em dia. Era em conformidade com a palavra de Deus e dedicada ao serviço divino, né? Então, nesse sentido, irmãos, a exemplo do profeta Eliseu, o cristão que assim procede, ele passa a viver em busca da remoção de qualquer impureza que impossibilite o serviço a Deus, ou o serviço cristão, ou o serviço divino. Nesse sentido, Deus deu ao seu povo, ou a nação de Israel, né, um código de leis de santidade que se acha no livro do Levítico. Então, aqui nós podemos compreender que o padrão de vida de um povo que busca a santificação é viver indiscutivelmente, irmãos, uma vida de consagração, não é? A santificação, ela é praticada e aplicada diariamente pelo crente, tá certo? É o que se chama de santificação vivencial. A segunda característica, pelo que o profeta Eliseu era conhecido como um santo homem de Deus, era a própria característica do profeta Eliseu de ser servo. Então, essa é uma marca, irmãos, de todos os homens que se tornaram modelo de uma vida santa e justa, não é? Foi o fato de ser servo, no sentido de servir, irmãos, com o coração puro, coração abnegado, não é? E resignado a Deus e a obra de Deus. Essa era uma marca que era visível no profeta Eliseu. Segundo Reis 3:11, diz assim: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias, não é? Então, a condição de servo foi expressa por Eliseu quando algumas vezes ele afirmou a Elias: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Na leitura de hoje nós vimos isso, essa expressão algumas vezes do profeta Elias para com o profeta, ou do profeta Eliseu, aliás, para com o profeta Elias. Então, o que nós podemos concluir? Que a partir da vida do profeta Eliseu, nós podemos verificar no Novo Testamento características esperadas de um autêntico servo de Deus. E eu posso elencar algumas dessas características. Por exemplo, a humildade, a abnegação, a santidade, a sobriedade, a justiça e o autocontrole, a pureza, não é? A hospitalidade, a paciência, a vigilância, também o voluntariado, não é? A vida dedicada à oração, tá certo? A ausência de cobiça, o afeto para com o rebanho do Senhor, a dedicação às coisas de Deus e o seu posicionamento firme em relação à fé, à própria fé. Também, queridos, uma outra característica é que o profeta Eliseu não era um homem materialista, né? O profeta Eliseu, ele não era apegado, digamos, aos bens materiais. Ele não era homem que fazia para enricar, né? Não fazia visando lucro. Em determinada situação, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, após ser curado nas águas do Jordão, tentou recompensá-lo. Né? Está lá
2 Reis, capítulo 5, versículo 15 e 16. Diz assim: E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Porém, ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então, nós aprendemos aqui, irmãos, claramente nesses textos, que o profeta Eliseu não negociava os dons e talentos que Deus havia concedido para ele, nem colocava os bens materiais acima do seu chamado. Isso aqui para muitos contextos dos dias atuais, isso aqui é uma verdade que choca, não é? Vou falar assim, uma verdade chocante até. No último ponto desse comentário, eu quero aqui destacar com os irmãos algumas lições, não é? Afinal, o que podemos aprender com o chamado do profeta Eliseu? Primeiro, queridos, a questão da disponibilidade. É assim, ó, o profeta Eliseu não recusou o chamado divino, né? Quando o profeta Elias lançou a capa, ele prontamente se mostrou disponível, né? E correu após Elias. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, a parte A do versículo 20. Então, ao recebermos todos nós o chamado divino, nós devemos estar disponíveis, né? Seja para o que for que o Senhor tenha para colocar em nossas mãos. Então, tal como o profeta Isaías, diante do clamor divino, devemos responder: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que nós estamos respondendo isso, queridos? Será que nós estamos disponíveis para fazer a vontade de Deus? Segundo ponto, lição ali que nós aprendemos, é a questão da renúncia. Então, nós aprendemos que, apesar de ter um trabalho de amar sua família, o profeta Eliseu demonstrou estar disposto a renunciar, que fosse preciso ele renunciar para atender a convocação divina. 1 Reis 19, 20a novamente. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Que versículo bonito, né, irmãos? Que versículo maravilhoso. Eu vou guardar esse versículo para colocar nas redes sociais, inclusive, nesses dias. Diz assim: então, tal como os discípulos de Jesus abandonaram suas redes de pescar e puseram-se a segui-lo, esta, irmãos, deve ser uma característica de todo aquele que, de modo semelhante, recebe um chamado divino. O profeta Eliseu se desfez completamente daquilo que exercia antes de receber o chamado divino, mostrando-nos a todos nós, né, claramente, que dali por diante sua tarefa era outra, né, irmãos? A terceira lição que nós aprendemos é a questão do serviço, né? Então, o chamado do profeta Eliseu nos ensina, irmãos, que ao sermos chamados por Deus, devemos estar dispostos a servir. Então, o profeta Eliseu, como aprendiz, ele aprenderia a exercer o seu chamado servindo a Elias, né? Deus prepara o homem, irmãos, que vai usar através de um homem que já é usado por ele. Então, a Bíblia Sagrada, ela destaca vários exemplos dessa verdade. Quer ver alguns? Josué, né, foi preparado por Deus servindo Moisés. Também o profeta Samuel serviu o sacerdote Eli. E por que não falar, irmãos, de que o pastor Timóteo servia o apóstolo Paulo, a quem ele chama de filho, não é? A quem ele chama de filho. Então, são exemplos aí de homens que Deus usa através de um homem que já é usado por ele. E, irmãos, para concluir esse breve comentário, eu posso dizer para os irmãos que a chamada do profeta Eliseu para ser o profeta, né, que sucederia o profeta Elias, nos ensina como nós devemos proceder ao chamado divino. A disponibilidade, a renúncia,
e o serviço prestado para Deus, no sentido de glorificá-lo e edificar a igreja, não é? A igreja de Cristo, são requisitos esperados daqueles que são chamados para servir a Deus. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Que ensinamentos ricos nós podemos extrair daqui. Que Deus abençoe a todos nós. Leia um pouco mais a sua revista e anote as suas dúvidas para tirar com o professor na hora da aula, tá certo? E leve também as suas contribuições, leve também as suas colocações dentro do contexto da lição para acrescentar, para enriquecer a aula na sua classe. Deus abençoe, queridos. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui para comentar mais uma lição maravilhosa da nossa escola bíblica dominical. A paz do Senhor e uma boa aula a todos.